E cá estamos nós. Olá, seja muito bem-vindo A mais um programa Conversa de Mulheres, agora que está aqui este mês a andar, o frio continua e hoje temos aqui uma conversa bem quentinha. Lembra-se? Sim, daqui a um tempo atrás tivemos aqui a doutora Ana Rachid, tinha ficado prometido fazermos uma parte 2 antes de nascer o bebê. Hoje é o dia. Despachámos a coisa, que não vá o bebê nascer Antes que ele despache. que ela, acho que é ela. Ela? Ela. Ai, meu Deus. Que ela despacha. Então hoje vamos falar com a doutora Ana Rachid, que é aqui nutricionista, especializada aqui em nutrição clínica, mestre em nutrição clínica orientada para a nutrição infantil, isto é tanto desnutrição e mestre infantil e tudo. E hoje vamos falar aqui da parte que não falámos da outra vez, vamos falar da amamentação, vamos falar de como é que é esta alimentação depois, quem se lembra falámos da introdução alimentar, agora vamos falar depois e depois quando eles não querem comer, Cláudia. E eles... Querem, quando têm fome, querem. A tua técnica, deixa-os ali um dia sem comer, vai ver se não comem depois o feijão verde. Não, nada Vamos ver o que é que a doutora tem a dizer sobre isso. Claro. Pronto, e hoje vamos falar sobre isso. Foi sobre maionese, que aquilo... Estou a brincar, não foi nada. Nem eu fiz isso aos meus filhos. não tarda a nossa nutricionista voz, Cláudia. Piada. Pronto, exato. Não foi nada. Mas é o que se faz É muitas cozido. vezes. Já água. vamos falar sobre isso. Sem sal. Sem sal. Pois não sei, acho que depois mais velho já pode ser sal. Já vamos perguntar. Sem sal é quando Pouco são sal. bebés, não é? Pouco sal. Bem, não é redes sociais. As dúvidas são assim. Então, vídeos, os programas completos através do YouTube canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos para que não perca nada e possa partilhar toda a informação, todos os programas. Este é um programa a partilhar. Através do Facebook, Conversa de Mulheres, e Instagram, conversa.mulheres. Tem acesso a fotos, a mensagens muito fofinhas, que você é uma inspiração. Pronto, essas coisas. No fundo é para ser uma inspiração, não é? Sim, mas que a pessoa também é uma inspiração. Também é uma inspiração e é especial, exatamente. Tem umas mensagens muito fofinhas e também tem acesso às redes sociais das nossas convidadas para que possa seguir, ter acesso a todos os conteúdos e também, claro, partilhar. Exatamente, portanto contamos consigo para chegar mais longe, contamos consigo para que os projetos das nossas convidadas cheguem mais longe e para que esta informação, quem esteve e é aqui nosso cliente habitual, dizia eu, mas o nosso público habitual, cliente, eu estou a brincar, lembra-se, porque eu também me lembro que a doutora Ana Rachid falou que está sempre tudo a mudar. Portanto, nós quando transmitimos aqui informação e coisas novas e diferentes e mais à frente, ou mais inovadoras, ou mais recentes, faz parte, é a sua parte, poder partilhar com mais pessoas para que esta informação chegue a mais pessoas. Muita gente às vezes, já falámos aqui de sono infantil, aquela área também sempre dark. Muito sensível. Muito sensível para mim, pelo dark, menos. É Sensível. Da alimentação, como vamos falar hoje, de questões de saúde e que às vezes já há cura, já há tratamentos, já há maneira da pessoa estar melhor, mas porque a pessoa não tem informação, porque desconhece, não é? Então aqui, ao partilhar o programa, não está a dar força só a nós, está a dar força também aos projetos das convidadas, mas sobretudo está a levar este conhecimento a muito mais pessoas e isso, sem dúvida, é muito, muito importante. É para isso que estamos aqui, dar força a projetos e empreendedorismo feminino, mas também para transmitir o máximo de conhecimento que nós conseguirmos. Burra. Exatamente. Bem, agora sim, separador fofinho. O separador fofinho e já voltamos. Este separador e agora a nossa convidada. E agora a nossa convidada, o nosso programa hoje ultrapassa o nível da fofura.
permitido. Rachid e companhia. Exatamente. Seja muito bem-vindo. Então, dar as boas-vindas a Ana Rachid, nutricionista especialista em nutrição clínica na área de pediatria, desde o nascimento, ao apoio à amamentação, introdução alimentar, recusa e seletividade alimentar, que é um dos temas que vamos falar hoje, e também nas dificuldades alimentares na infância, e que tem um projeto, Ana Rachid, Nutrição Infantil. Exatamente. Muito bem-vinda de volta. Obrigada, obrigada. Então- Já tem nome? Temos. Então. E podemos saber ou não? É uma Amélia. Amélia, tão Ai, fofinha. É uma Muito Amélia. fofinha. Muito Uma fofinha. Madalena. Não, Matilde. Uma A Matilde. primeira é a Oh, Matilde. putz, já passou algum tempo. eu sei, mas eu lembro E agora é a que Matilde é uma amiguinha do meu filho. Por isso eu lembrei-me. Uma amiguinha. Uma amiguinha do meu filho, a Matilde. E então, eu lembro disto. Então, Bem. para quem ousou não ver o seu programa, eu não posso falar alto, que ainda há Está certa disponível rapariga. no YouTube. Exatamente. Quem ousou não ver o programa pode só falar-nos aqui resumidamente o seu percurso. Quem quiser saber a história toda, vá ver o outro programa para trás. Ora, então eu sou nutricionista clínica há 12 anos e com a gravidez acabei por. A primeira gravidez, primeira. não é? Em 2019. Ainda não é esta, ainda não é esta. Lancei o meu projeto, Ana Rachid de Nutrição Infantil, especializado desde a amamentação, com a introdução da alimentação complementar, passando aqui pelas seletividade e recusa alimentar, as dificuldades alimentares na infância, E basicamente. então, em que é que consiste este seu projeto? O que é que acontece neste seu projeto? Então, eu apoio as famílias, principalmente na fase da introdução da alimentação complementar, Foi mas o que nós também. falámos da outra vez. Exatamente, mas também aqui no pós-parto, com a amamentação, na amamentação regresso ao trabalho e depois há famílias que me chegam depois deste panorama já desesperadas e é quando nós já temos aqui o acompanhamento especializado no que toca a seletividade e a recusa alimentar, que ocorre sensivelmente entre os 2 e os 6 anos. Exatamente, que é quando eles têm a mania que mandam e que agora não querem. É um Já desafio. tem a opinião, não é? Já Exatamente. deixamos de ter um bebê um e passamos a ter uma criança que sabe efetivamente aquilo que quer e já expressa o seu não. Eu digo que para mim foi uma fase super desafiante com a Matilde. Pois, pois. A mim ainda está a ser. Ainda está a ser. Ainda está a ser. Então, a Cláudia hoje Porque o meu filho mais velho diz: eu não quero, e a minha filha diz: eu não vou comer. Pronto, é assim. são as diferenças dos caráteres. não São é? diferentes. São diferentes. Bem, vamos Mas lá. explique-nos só, como é que é este apoio às famílias? Consultas? As consultas, Que serviço é que maioritariamente consultas online, online? sempre. Ah, ok, ia perguntar Online, isso. sempre, o que é ótimo. Porque numa primeira fase eu nunca vou precisar da criança. Porque Pois. o trabalho é feito com a família, em primeiro Exato. lugar. Efetivamente, passar para uma consulta presencial só numa questão mesmo de seletividade severa e de recusa alimentar severa, onde eu tenho mesmo que atuar a fazer terapia alimentar. Ok? Faz isso. já Faz nos vai- terapias já nos alimentares. vai contar a vida que isso existia. Sim. E portanto faço esse trabalho principalmente online, não é? Das consultas, o que é ótimo porque consigo chegar a todo o país. E também eu acho que é ótimo para os pais, não é? Porque, Sem dúvidas. Porque com tanta falta de tempo hoje em dia, Exatamente. é sentar no sofá ou até no Ou emprego, ligar o alguma computador coisa no assim. trabalho e Sim, está feito. Está a fazer uma consulta. Sim, sim. Eu acho que a pandemia veio-nos trazer. Tivemos muitas coisas péssimas, Claro, é mas eu acho que uma das coisas ótimas foi realmente o teletrabalho, O digital. foi o digital, o online, não é? Porque temos os recursos para Sim. isso, na realidade. O que é ótimo. Portanto, maioritariamente as consultas de amamentação, regresso ao trabalho, de introdução da alimentação complementar, seletividade de recusa alimentar. Portanto, desde o nascimento, dos 0 meses até aos 6 anos. É o nosso apoio de consultas online. Paralelamente a isto, tenho um curso especialmente focado para crianças entre os 6 meses e os 23 meses. É um curso de introdução da alimentação complementar, porque a alimentação complementar vai dos 6 aos 23. Nós achamos que é dos 6 aos 12 e está feito. Não, é dos 6 aos 23. Portanto, nunca é tarde para pedir ajuda. Pronto, e portanto podem fazer Esse curso é gravado, é um curso online,
onde os pais podem fazer aqui no seu conforto, no seu próprio tempo e tirando as dúvidas na plataforma. Está um curso super completo, portanto, ele passa a curso agora, passou a curso agora no início de janeiro. Sim. Portanto, antes disso sempre foi workshop, desde janeiro de 2021 e houve 51 edições desse workshop. 51? 51 edições e, portanto, foi aqui um culminar de muitas informações e muita prática, a experiência nesta área que o curso surge, portanto está muito completo. Portanto, se houve 51 edições, quer dizer que há também uma quantidade bastante generosa de pessoas com dificuldades diferentes, porque cada pessoa tem a sua dificuldade, não é? Essas 51 edições foram só do workshop de introdução da alimentação complementar, portanto foram famílias maioritariamente que queriam iniciar a introdução da alimentação complementar. Mesmo assim não há dúvidas diferentes Super. E famílias diferentes que comem coisas diferentes. As dúvidas são sempre... Isto para dizer que o curso acaba por ser aqui muito rico, porque acaba por trazer aqui, provavelmente, deduzo eu, incrível. As dúvidas. Olha, lembro-me que esta pessoa tinha esta dúvida, vou esclarecer isto. Sem dúvidas. Exatamente. E apanha aqui... efetivamente o módulo dos 12 aos 23 meses que no workshop eu não conseguia abordar, o que é maravilhoso porque eu consigo então chegar a mais famílias que estão com algumas dúvidas, mas que se calhar não conseguem estar aqui a ser acompanhados em consultas ou têm dúvidas efetivamente se devem iniciar a consulta ou não. Portanto, o curso é muito bom para essas famílias que já iniciaram e para quem vai iniciar. Está muito completo. Porque quem não assistiu, deixa aqui o bichinho de assistir, porque realmente aqui a Ana Rachid tem aqui para mim, pelo menos foi inovador, veio trazer aqui um modo de iniciar a alimentação aqui de uma maneira um bocadinho diferente, pelo menos daquela que eu fiz com o meu filho. Portanto, tem que ver o programa e depois tem que ir tirar o curso, assistir ao curso. Sim, sim, está à venda no site e é efetivamente isso, é descomplicar ao máximo a alimentação infantil e a introdução da alimentação complementar, que é o que falamos da outra vez, não é? Sim. A vida não pode ser uma tabela de Excel e os momentos de refeição têm que ser prazerosos. As refeições em família, é engraçado porque nós quando estamos a almoçar ou a jantar com amigos, brindamos, saímos para fumar, e vamos à rua, levantamos. Quando a criança está a almoçar ou a jantar, não pode levantar da mesa, não é? Uma criança que está em desenvolvimento com uma plasticidade cerebral brutal, que ela só quer estar em movimento. E é importante perceber um bocadinho sobre desenvolvimento cognitivo e motor associado à alimentação infantil, porque senão isto vai dar errado. E lá está, pode causar muita frustração de ambas as partes. Completamente. Nos pais e na própria criança, não é? Nos pais, eu acho que nos pais principalmente, a criança acaba por se adaptar, não é? Porque a família fica frustrada. Dá o primeiro berro, o segundo berro, o terceiro berro, a criança fica com medo, já nem sequer se levanta. E esse conviver com esse medo também vai ter um impacto brutal no seu desenvolvimento. Exato. Pronto, não é positivo. Então, hoje vamos começar por falar sobre amamentação, certo? Então, o que é que há a falar sobre alimentação, amamentação? Ora, a amamentação é o gold standard da alimentação infantil desde o nascimento. É verdade. É o ouro líquido, é aquilo que nós devemos fomentar, obviamente, e ajudar a todas as mães que querem amamentar. Existe uma coisa que é, há uma mãe que por algum motivo decidiu não amamentar e eu tenho que lhe dar apoio nesse sentido também. Claro, é uma decisão. É uma decisão, sempre. Ora, e esse apoio à amamentação tem que ser individual, tem que ser um para um, porque não há regras chaves da amamentação para todos. Então esse apoio tem que vir aos bocadinhos, em consultas, para perceber as dificuldades, porque pode haver uma má pega, pode haver um freio restritivo, o freio pode impedir a extração aqui do leite, enfim, há vários problemas que podem acontecer no início da amamentação, ou no início, há mulheres que têm logo ao início, há quem tenha por volta dos 2, 3 meses, há quem tenha aí por volta dos 5, 6 meses com o regresso ao trabalho, ou seja,
é muito importante pedir ajuda, porque é muito mais fácil recorrer ao leite artificial. Sim, Porque claramente. existe uma publicidade gigante, não é? Parece que está tudo E E uma força pressão gigante por parte Exato. da sociedade de que não precisas de sofrer. E não, enfim, há muita coisa que pode aqui envolver essa pressão. E eu acho que são decisões que devem ser tomadas individualmente com aquela família E em e mostrar consciência, não é? em consciência. Então, qual é o apoio que faz aqui nesta parte da amamentação? Então, dou as consultas para perceber, efetivamente, o apoio é diretamente em consulta, para perceber qual é o problema que pode existir ali e apoiar Nas aquela dificuldades mãe. da mãe a amamentar. Exatamente. Ou do próprio bebé, que pode estar com alguma dificuldade, nomeadamente o que falamos sobre o freio. Eu gostava só de deixar aqui, Deixa o que que é quiser. mesmo importante, existe um projeto, Sim. que é o ASA. Não tivemos aqui, temos que convidar. Eu acho que deveriam mesmo convidar. Asa, É um asa, projeto, escreve. assim, chama-se ASA, ao Serviço da Amamentação. E o ASA é um serviço que nós temos, voluntário, Desculpa. onde damos apoio a famílias que querem amamentar, mas que não têm recursos financeiros para tal. Então, Tem recursos financeiros como assim? para pagar as Para pagar as consultas. consultas, exatamente. Então nós fazemos uma vez por mês este projeto em várias zonas de Lisboa, já aconteceu fazer. Mas ia-lhe perguntar, porque como isto aqui, ao contrário das consultas São online, online, esta falou, é presencial. esta tem mesmo que Esta ser tem que ser presencial, presencial, exatamente. portanto, em Lisboa. Em Lisboa, mas já aconteceu na zona de Grande Lisboa, enfim, tudo vai depender dos espaços que nós temos disponíveis para então os gabinetes, digamos assim, as clínicas que nos vão cedendo o espaço para fazer um dia por mês deste projeto. São várias pessoas. São várias pessoas, desde consultoras da amamentação, são as IBSLCs, Sim, consultoras certificadas de sim. amamentação. já tivemos aqui várias. Penso que já tiveram cá as Sofias, da Academia de Lactação. Sim. Sim. E depois também temos uma equipa muito multidisciplinar, que é desde das IBCLCs, temos as osteopatas, terapeuta crânio-sacral, a medicina tradicional chinesa. Agora vamos começar a ter também aqui o apoio, temos às vezes apoio da pediatra, da nutricionista. Isto tudo Faz parte da gestão faz parte do projeto Mas faz fundador. parte, assim, da direção. Faço parte da equipa que fundou o projeto. Você fala dele com tanto carinho. Com muito carinho, sim, porque é muito bonito e neste momento estamos com uma campanha de pedidos de apoio, porque na verdade aquilo é sem fins lucrativos, não é? Então as pessoas vão, que precisam de apoio, e levam-nos um donativo, e esses donativos são enviados a outras famílias que têm muitas necessidades. Este ano ou ano passado, nós ajudamos imenso uma mãe que foi dadora de leite materno. Ela durou, agora não me recordo quantos litros ela doou de leite materno, porque antes de optarmos por um leite artificial, nós temos dadores de leite materno. Portanto, há essa opção. Ainda há essa opção. Há essa opção. É lindo. E há também as amas de leite, não é? Que são as mulheres que querem amamentar e que podem amamentar diretamente da sua mama os outros bebés. Mas Fala disso aqui, Zé, não Isso falamos também é da- muito são Amas de temas leite. muito bonitos. Amas de leite. E portanto, Tem lá mas nesse projeto da ASA. neste não, nós o que temos é porque Descobrir amas de mesmo leite. os dadores de leite, Sim. os dadores de leite, existem protocolos a serem Claro, cumpridos. claro, tem que haver. Só existia em Lisboa, se não me recordo, se não me engano, este ano ou ano passado abriu o primeiro centro de recolha de leite materno no Porto. E, portanto, neste momento temos 2 grandes centros para esse apoio. Olha, é um Muito tema bom. muito interessante. E só para saber que alguém que nos esteja a ver, quem tem dificuldades e precisava de ir a uma consulta dessas, como é que pode fazer? Como é que pode ter acesso? Podem marcar diretamente no meu site. No caso do ASA, nós lançamos pelo Instagram, todos os meses a data, e é feita por marcação, basta enviar mensagem pelo Instagram
que a Sara, que é a pessoa que está responsável por essas marcações, agenda e no dia basta aparecer e são atendidas. Muito bem. São atendidas. Já temos quase 2 anos da ASA e o projeto... Isso é muito bonito, muitos parabéns por isso. Sim. Já era uma querida, já adorámos tê-la cá, que não vem sozinha, ainda traz companhia fofinha. E agora, Só acrescentar. e agora só está a acrescentar pontos. Assim não sei, assim não alargamos. Assim só deixamos ter um bocadinho de tempo Agora para ter o vá. bebê. Depois já... Dá-lhe tempo. Bem, então estamos a falar sobre a amamentação. Portanto, pode haver aqui alguma dificuldade, mas antes de desistir, pedir É sempre ajuda. importante pedir ajuda, porque se quer, e se é um gosto da mãe... Quer, pronto. já não- Exatamente, não é? Eu lembro-me perfeitamente comigo, a Matilde nasceu, eu amamentei lindamente, sem dores, sem nada, mas depois, por volta dos 2 meses, 3, ela começou a não engordar o peso que o médico que nos estava a acompanhar naquele momento queria. E disse-me na altura, tenho uma semana para ela engordar X gramas, ou então tenho que dar leite artificial. E eu pensei, não pode ser assim. Eu percebo minimamente disto. Mas quem tem conhecimento é uma coisa, não é? Exatamente. A maioria das Eu mães levei com leite artificial são logo. apanhadas Eu sem nem saltei. sequer saber, sem nem sequer lhe dar a opção. Sim, sim. Portanto, se aquele médico percebesse efetivamente da amamentação, se calhar tentava perceber o que é que estava por detrás desse problema, desse não ganho de peso ou desse não ganho de peso que ele referia. Ou seja, nem sequer teve um olho clínico para aquele bebé específico. Foi só pelo peso. Só pelo peso. Peso / percentil, não é? Sim, sim, sim. Há pessoas que são mais magras, né? Mas comem muito mais do que eu. Exato. Porque é do organismo, não é? Do metabolismo e da própria estrutura corporal. E é engraçado, nós quando falamos em bebés, queremos bebés gordinhos, não é? Como eu costumo dizer, com pulseirinhas. Mas depois, quando começam já a crescer, já não queremos que tenha barriga, já queremos... E só faz parte do desenvolvimento e de característica corporal de cada bebé criança. E isso é importante nós olharmos. Bom, e depois, nessa altura, eu pensei, não, isto não pode ser assim. Está aqui qualquer coisa que não está bem, obviamente, mas eu vou pedir uma segunda opinião. Então lá pedi ajuda à mestre fundadora deste projeto ASA, a Cristina Pincho, para me ajudar, porque realmente havia ali qualquer coisa que não estava bem. E o que é que descobriu? Bem, isto foi consulta atrás de consulta, segunda opinião com o pediatra, e foi um culminar de coisas, desde stress e pressão. Eu, obviamente, sentia-me super em baixo num pós-parto e, obviamente, não estava a olhar para o meu bebé. Não é? Depois foi um freio restritivo curto, onde ela não conseguia extrair o leite na quantidade que precisava. Paralelamente a isso, tive uma baixa produção de leite também, por causa dela não extrair o leite em condições. É um ciclo vicioso, não é? Portanto, foi aqui várias coisas que influenciou. Ora, o que é resultado? Eu não introduzi o leite artificial, eu consegui reverter a situação, ela foi cortada ali, cortou-se o freio da Matilde por volta dos 3 meses e meio, continuei com uma alimentação Freio é aquele exclusiva. da língua aqui. Exatamente, o sublingual. Sim. Amamentei exclusivamente até aos 6 meses, introduzi a alimentação complementar e amamentei sensivelmente até agora aos 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ela parou de amamentar agora, eu parei de amamentar agora porque em fevereiro tive um acidente, tive um bocado de aversão à amamentação, que é um tema que existe e que quase nunca falamos. Paralelamente a isso, engravidei, tive imensa sensibilidade mamária e não estava a conseguir gerir a coisa. Nós temos muito aquela imagem do desmame, Pois eu acho que 3 é imenso. daquele romântico de ai, hoje a minha filha acordou e já não quer mais mamar, eu estou muito triste. E a verdade é que isto não acontece. Isto não acontece. E para mim foi muito difícil chocar-me com esse desmame Foi. abrupto, onde fui eu a rejeitar. E em conversa com a Cristina Pincho ao telefone, ela diz: mas isto é só a natureza. Pois, claro.
os animais mamíferos na natureza, quando já não querem, Eles próprios, nadam os seus filhos. Isto para mim foi um alívio, ouvir ela E a dizer-me natureza, isto. que não é uma coisa que foi má, não é? Foi um alívio. E portanto, lá está, eu sabia, eu pedi ajuda e eu consegui. Pronto. E é muito isto. E é muito importante, então, aqui, este apoio que dá na parte da amamentação é este. É este. É sim. de ajudar a amamentar. Para se Exatamente. poder fazer, então, esta amamentação exclusiva, que é o ideal, até aos 6 meses. E exclusiva até aos 6 meses, e idealmente a OMS diz para amamentar até quando o bebê quiser, mas idealmente até aos 2 anos, pelo menos até aos 2 anos. Pronto. Portanto, até aos 2 anos, depois, a partir dos 6 meses, eles começam A comer, e aí até aos 12 meses temos a alimentação complementar, que vem complementar o leite materno, que não é substituto e não é prioridade. A prioridade será sempre o leite. Ou seja, no fundo, o que eles fazem, só para ver se eu entendi bem aqui, este resumo muito resumidinho, que é o leite é o que eles comem e depois eles vão começando a experimentar alimentos. Exatamente. E aquilo vai Aprendendo a comer. ali, aprendendo a comer, exatamente. No fundo, até aos 12 meses isto seria o ideal. Exatamente. Então, e depois dos 12 meses? A partir- Nós, dos 6 aos 12, já falámos no outro programa. Exatamente. Não vamos falar hoje outra vez. Sim, sim. Lamentamos. Visualizações lá no YouTube, se faz favor. Haviam. A partir dos 12 meses, o bebê passa efetivamente a comer a comida da família, literalmente. Atenção ainda em cortes e texturas, porque ainda temos aqui o seu desenvolvimento orofacial e da dentição. Mas quando eu digo igual à da família, é mesmo em nível do teor de sal. Aqui já podemos introduzir em quantidades mínimas, obviamente, porque Portugal tem uma taxa gigante de excesso de sal, ou seja, Salinho, não é? deveríamos... Temos tantas salinas e o mar e essas coisas todas. Estamos. Deveríamos consumir entre 3 a 3 gramas, 3 gramas e meia, e a verdade é que consumimos 6, 8 gramas dia, e é por isso que temos tanta hipertensão aqui Temos mesmo no que ter país. cuidado. E uma coisa que não falámos aqui, que saltámos agora, mas pronto, continua na conversa, que é a história que estava a falar, que apoia as mães quando vão voltar ao trabalho, mas barra amamentação. É uma altura muito difícil. Sim, primeiro porque é uma altura em que nós não queremos nos separar dos nossos bebés, não é? Então existe essa própria ansiedade de separação. Que é dos bebés e das mães. Das na mães, realidade. sim, É sem dos dois lados. dúvidas. E depois temos a questão de um bebé que é amamentado na mama tem uma sucção completamente diferente de um bebé que é amamentado num biberão. Biberon. Então, esta sucção é aprendida, ou seja, um bebé que está amamentado na mama e que a mãe tem estoque de leite e quer deixar e consegue gerir isso, então esse bebé vai ter que aprender também a beber deste biberão. E há aqui, por vários motivos, há uma grande dificuldade nesse percurso, e a consulta vem ajudar muito nisto. Será por biberão? Será por colher? Será por copo? Podemos escolher várias Porque hipóteses. já há este ensinamento, não é, do copo e da colher. Exatamente, conseguimos ajudar aqui na consulta. Depois há outras vertentes, é com quantos meses o bebê vai ficar, vai haver essa separação, com que idade que o bebê está, se a mãe tem estoque de leite materno ou não, se quer fazer ou não. Se calhar um bebê com 8, 9 meses vai para a creche já com uma introdução alimentar estabelecida, e se calhar a mãe não vai ficar assim tantas horas longe daquele bebê. Ou seja, já consegue lá comer qualquer coisa. E não precisamos deixar e bebe o leite. de manhã e bebe leite à tarde. E à noite, mantemos não é? à livre demanda durante aqui o momento em que está com a mãe, por exemplo. É importante avaliar tudo. Mas no início também, quando eu disse que dou apoio à amamentação, mas também dou apoio às mães que não querem amamentar, porque é muito, muito comum eu receber em consulta com quantidades de leite artificial incorretas, sobrealimentados com leite artificial, e muito da obesidade pode estar também associada a essa sobrealimentação. Eu leite artificial. já falei aqui porque acho que é importante, porque a situação que aconteceu comigo foi: o meu filho não ganhava peso, deram-lhe leite artificial logo, portanto ele levou logo com leite artificial logo para começar,
E depois, o que é que aconteceu? Não ganha peso, vai agora, mama leite artificial. E ele começou a vomitar. E depois já achavam que era um problema de estômago. O que é que era? Não era nenhum problema. Era que ele estava a tomar leite a mais. E então estava a deitar tudo para fora e depois, como deitava tudo para fora, não ficava nada lá dentro. Portanto, andávamos aqui num ciclo vicioso. E o que é que me salvou na altura? Tive que ir ao hospital, mas foi ali uma medida que deram e que andei não sei quantos dias a ter que tirar da mama e acrescentar com leite artificial para ser só aquela medida, que eram uns 78 ml, ainda me lembro, ele era muito pequenino. Mas depois à frente foi ter aqui umas contas e ajudar que ele nunca tomava, mesmo que ele chorasse, que ele gritasse, era aquilo que ele comia, pois agora só comia outra vez a seguir. Teve até nós conseguirmos regularizar isto do deitar para fora. Isto, claro, e acontece essa sobrealimentação e esse vómito. É porque a sobrealimentação na realidade fazia-o perder peso. Depois é que eu percebi isto ao fim de um tempo. Porque vomitava tudo, não é? Pois, exato. É que é aqui um... E depois há a questão do refluxo gastroesofágico, que a maioria dos bebés já tem um bocadinho. Tem, porque é do esfíncter imaturo, portanto pode acontecer também ser excesso, porque na mama o que é que acontece? A livre demanda, o bebé consegue extrair a quantidade que precisa e vai a mama as vezes que quiser, não temos que estar a contabilizar as horas. E no leite artificial deveria ser igual. O problema é que aquilo está standard e não há apoio para as mães que não querem amamentar ou que efetivamente por algum motivo desistiram a meio do percurso e introduziram leite artificial. Portanto, este apoio é muito importante. Para saber exatamente a medida certa. E não dá para saber bem a medida certa, não é? Porque é como comermos durante o dia. Se nós seguirmos a nossa intuição e os nossos sinais de fome e saciedade, vamos perceber que hoje o almoço vou comer mais um bocadinho, se calhar vou jantar menos um bocadinho que no dia anterior, mas que no dia a seguir isto já pode ser um bocadinho diferente. Não dá para ser quantidade standard, exceto se formos um atleta de alta competição. Que tem que fazer ali direito. Certinho. E então, que conselho é que daria para estas mães que vão voltar ao trabalho e... Pedir ajuda em primeiro lugar, se têm dificuldades ou se estão com dúvidas, nem que seja para esclarecer, não é? O momento em que estão e os receios que estão, pedir ajuda para então conseguirem fazer aquilo que realmente é adaptável à vida familiar, à rotina do trabalho. E uma coisa só que gostava de falar, porque há bocado falou que há mães que têm estoque de leite, não é? Mas este estoque de leite às vezes pode-se fazer, ou deve-se fazer antes até do regresso. Sim. Portanto, antes do regresso ao trabalho. Há ali uma altura em que há uma grande subida de leite e há leite até a mais. Sem dúvidas. E quem tiver essa facilidade deveria fazer aqui o estoque para depois, quando volta, já ter esse estoque. Para congelar o leite, não é? Exatamente. A única questão aqui, e por isso é que eu digo, é importante pedir ajuda, uma consulta personalizada. porque imagine, eu lembro-me perfeitamente de passar dias e dias a extrair leite para suplementar a Matilde com o meu leite, porque eu não queria suplementar com leite artificial, eu sabia que era possível suplementar com o meu leite, então eu extraía, produzia mais para suplementar a ela. Ou seja, eu não cheguei a fazer estoque, então se eu fosse regressar ao trabalho, eu não teria estoque. Por exemplo... Mas há pessoas que conseguem, não é? Há pessoas que conseguem, mas eu nem sequer pensei nisso porque nem sequer pensava em regressar. Mas na altura em que eu pensei em regressar, eu olhei para trás e pensei, não tenho estoque, mas também não me apetece mais extrair leite. Eu passei meses a extrair leite e também há essa questão do quero extrair, sente-se confortável. Isso é importante também, olhar para a mãe nesse sentido e dar voz também nesse sentido. Mas estamos aqui a abrir o leque das possibilidades, há muitas possibilidades. Muitas. Não há uma forma standard e não há a fórmula mágica. E depois, quando se volta, é fácil aqui para as mães? O que é aqui o seu feedback que acompanha as mães? Ficam muito ansiosas com isto do agora o bebê não tem leite, agora vai... Existe uma dualidade entre a alimentação e entre a culpa materna de que agora tive que colocar o meu bebê na creche. Mas a verdade é que essa culpa tem que desaparecer,
Porque uma coisa é nós sermos aldeia, termos um avô, uma avó, um tio que nos ajude. Exato. Outra coisa é, ok, eu consigo ficar até os 12 meses, mas se calhar aos 15 já estou cansada porque estou 24 sobre 24 horas com o meu bebê. E se calhar pô-lo na creche 1 hora e meia, 2, pode ser uma opção para aquela família, para tirar a sobrecarga aqui emocional, mental, enfim, a creche acaba por ser uma rede de apoio. Por outro lado, encontrar uma creche em que a gente confie acaba por ser também um trabalho árduo de se fazer. É complicado. Vai pedindo ajuda, mas lá está, ficou aqui a ideia básica, que é não ter culpa. Porque realmente... Principalmente, mas corre bem. Das mães que acompanho, corre sempre bem. Principalmente porque as acompanho desde os 6 meses e, portanto, a maioria delas fazem a licença alargada. Por isso é que eu digo, a minha amostra é enviesada, não é? Porque são famílias que já estão muito conscientes daquilo que é a parentalidade, a amamentação, a alimentação. Portanto, quando me procuram, sabem efetivamente o que é que vão encontrar. que querem, não é? Portanto, E é então, fácil. quando isto depois, agora andando aqui para a frente, porque o relógio, não sei, com a doutora Ana, isto corre, este relógio tem um problema. É um tema. Falando aqui depois da alimentação e da tal recusa e seletividade alimentar, o que é que isto acontece, porque é que acontece, maneiras de evitar, tudo. Ora, só para enquadrar, a seletividade alimentar é uma fase do desenvolvimento alimentar infantil. Portanto, é suposto acontecer. É suposto acontecer. Todas as crianças vão passar por ela. Algumas passam mais subtilmente, outras passam mais profundamente. Não quero, não vou comer. Exatamente. E está associado aqui ao desenvolvimento cognitivo e motor do bebê. O que é que acontece? Há várias maneiras dessa seletividade aparecer, ok? Nós temos uma seletividade alimentar que é patológica, ou seja, é uma patologia e nós temos que diagnosticar, que está associada aqui à disfunção sensorial oral e tátil. E isso, a pessoa responsável para avaliar são os terapeutas da fala ou os terapeutas ocupacionais. Eles é que identificam essa disfunção. Em bebés e crianças com condição clínica, nomeadamente síndrome de Asperger, trissomia 21, autismo, essas crianças têm essa condição alojada, ou seja, já terão alguma disfunção sensorial oral ou tátil. Portanto, serão crianças efetivamente que terão seletividade alimentar, ok? E terão que ser trabalhadas desde sempre. Outras crianças poderão ter essa disfunção sensorial oral ou tátil sem essas condições clínicas. Ou seja, há coisas que lhes fazem impressão, há coisas que não há texturas que não conseguem tocar, há coisas que não conseguem ter na boca e cospem, por exemplo, e isto tem que ser trabalhado. O filho com a comida não era, mas com as mãos era. Tem que ser trabalhado em terapia ocupacional e terapia da fala. E isto, portanto, é uma seletividade alimentar patológica e temos que diagnosticar. Depois nós temos uma seletividade que é adquirida pela família, não é? Imaginem vocês, se eu fizer um recordatório 24 horas ou de uma semana, se calhar... Comemos, é isso que vai perguntar. Não quero falar na televisão. Mas em termos de variedade alimentar, é muito comum, quando eu dava consultas a adultos, verificar que dentro dos hidratos de carbono nós comíamos, aqueles adultos comiam arroz, massa ou batata, e mesmo assim a batata era raro, porque a batata engorda, não é? E o arroz e a massa também em pouquíssimas quantidades. Batata engorda foi uma piada, obviamente. Quem engorda somos nós. Essas são as quantidades que nós engordamos, as quantidades. Nós não engordamos. E depois, dentro da carne e do peixe, comem ali um bife de peru ou um bife de frango. Dentro do próprio peixe, uma pescadinha e pouco mais. Isso quando comem peixe. Depois, dentro dos legumes, comem alface, tomate ou uns brócolos, umas cenouras. Ou seja, se nós olharmos para este panorama, a variedade é muito mínima. Então, nós quando fazemos a introdução da alimentação complementar aos 6 meses e introduzimos pouca variedade, quando chegamos aos 12 meses, temos 2 fases. A fase da anorexia fisiológica do primeiro ano de vida é quando o bebê decresce as suas necessidades energéticas e precisa comer muito menos.
Ah, ok. E isso a maioria dos pais confundem com recusa alimentar e não é. Ele simplesmente está Já não dentro quer. daquilo que é o desenvolvimento. E a própria curva do percentil aí abranda. Isso é uma coisa. Depois, aí por volta dos 2 anos, temos aqui uma fase em que o bebé começa a dizer que não. Coitadinhos, não é? São os chamados esquisitos. Mas que nós não olhamos para nós próprios, que é, ok, hoje eu vou fazer beterraba porque me apeteceu. E o bebé nunca viu beterraba na vida. Aquela criança de 2 anos nunca viu beterraba na vida. Portanto, ela não vai comer. Não gosto E vai recusar até se habituar a comer. É um exemplo. É um Vai lá, vai. Eu dei a beterraba porque foi aqui o primeiro trimestre. Eu só comia beterraba cozida Sério? com sal, azeite e vinagre. Era o que me sabia melhor. Fresquinha, picadinha aos quadradinhos, sentava e comia. E vinagre e azeite. Eu tenho mesmo um problema com beterraba. Que engraçado. Foi o que eu comi mais no primeiro trimestre e adoro. Mas Pronto. quem diz beterraba diz qualquer outra coisa. Ou seja, é importante que no início da introdução da alimentação A complementar menina vai ser mesmo cor de rosinha. seja o mais variado possível este prato, de forma que ele reconheça esse alimento para sempre na vida dele. Sim, E manter essa exposição. Portanto, há essa seletividade adquirida. Depois, entramos na recusa alimentar, que é, ele tem uma seletividade alimentar, os pais continuam a insistir e a obrigar, e entramos mesmo numa recusa de não quero comer, não vou comer, e não, porque foi obrigado, enfim, por vários motivos. E aí é mesmo preciso aqui ajuda da consulta, e é Intervenção onde se calhar juntos. e é onde se calhar precisamos de uma terapia alimentar mais profunda, de forma a aproximar aquele bebê ou aquela criança ao alimento. A terapia alimentar é basicamente uma aproximação ao alimento, com várias estratégias. Então, o que é que se pode fazer para evitar que chegue a esse ponto? E depois então falamos da terapia aqui nestes minutos. Fazer uma introdução da alimentação complementar o mais variada possível, com o maior número de texturas, de cores e de sabores, deixar que essa criança, que este bebê, agarre nos alimentos, experimente, brinque mesmo com a comida, Ai, durante agora toda é a que está a fase da ser introdução da problemática. alimentação Brinco com a complementar. comida, como assim? Exatamente. Nós Mas ouvimos sempre que não se brinca à mesa, não é? Exatamente. E é isto que é muito complicado, não é? Porque eles precisam de brincar com a comida. Completamente. Eles brincam com tudo. Sim, mas eles É assim precisam que de brincar com a conhecem. comida para... Para conhecer. Nem que Há seja uma altura em que eles começam a fazer transferências. As transferências é colocar uma coisa de um lado e do outro, principalmente com a água. E é muito visível isso na introdução da alimentação complementar, por volta de 1 ano, mais ou menos. Onde eles começam a colocar a comida do prato principal dentro da sopa, ou a sopa dentro do segundo. E aquilo, para a maioria das famílias... ali uma mãe a abanar a cabeça. Isso- É bom, é bom, é bom. Nossa produtora querida, é bom, é uma alegria. Tudo sujo. Portanto, isto faz parte desse Faz desenvolvimento parte. alimentar. E é importantíssimo. Eles todos contentes e nós com uma cara azeda. Mas digo-vos, os lucros são visíveis. Porque esses bebés, essas crianças, não é? Depois ganham aqui também um amor maior à E comida. uma vontade e uma relação super tranquila com aquilo que toca os alimentos, não é? Levar também às compras numa mercearia. Eu nem digo para ir às grandes superfícies, porque depois é uma tentação de tudo e mais alguma coisa, mas aos mercadinhos mais próximo de casa, as mercearias mais pequeninas, e mostrar os alimentos para que eles interajam mesmo com aquilo que é a comida. Portanto, E mesmo em Isto aqui casa. são tudo estratégias simples, vamos assim dizer. Depois não é nada simples de limpar, mas vá. Babete, eu tinha um babete daqueles quase tipo encapuçado, de plástico, depois Sim. metia-se na água, pronto, ficava ali a secar. Mas Não quanto tinha mais cedo lhes dermos a oportunidade para brincar, menos Sujeira. sujo vai ficar. Posso dizer que a Matilde começou a comer com colher aí por volta do ano, a sopa sozinha, e é quando eu aconselho normalmente a introduzir aqui o talher, especificamente aqui a colher. o talher, a colher, com a sopa. E por volta de ano e meio já está a comer lindamente e isto já não está a voar sopa por todo lado. Ao contrário de bebés que são alimentados pela mão do adulto, pela colher,
que continuam a fazer aquele movimento de mandar tudo fora durante muitos anos. Eu ensinei, eu é uma coisa, a sério, eu ensinei o meu filho a fazer isso muito pequenino. A mandar a... Achava muito piada fazer isto. Com a sopa? Não, eu Com os amigos. Só a fazer. Eu fazia isto e na barriguinha dele e tudo. Então o meu filho sempre sim. fez isto. Fez muito cedo. Quando eu lhe comecei a dar sopa, eu pensei, oh meu Deus, o que é que eu fui fazer à minha vida? Porque ele com a sopa fazia. Claro, claro. Pois às vezes, quando não lhe apetecia, Já não te rias, não é? já não. Mas a culpa foi minha. E a criança... E eu gosto de ensinar aos bebés, às vezes quando me meto com os bebés acho piada. Fazer isso. E porque é bom também para falarem, para tudo isto, é ajudar É um ao exercício. desenvolvimento, não é? Mas depois para a sopa não é bom. Então, dar-lhes a colher, um ano é uma idade boa. É uma idade ótima porque isto, ou seja, existe uma escada de aprendizagem da utilização de talheres. E quando eu pergunto qual é o primeiro talher a apresentar, toda a gente diz a colher. E não, o primeiro talher a apresentar é o garfo. Ah, é o garfo. É o garfo. Por volta dos 9 meses, quando o bebê está a desenvolver a pinça fina. É sério? Eu sou Ai, do garfo. meu Deus. Isto tudo podem aprender no curso, obviamente. É Então, 9 sério? meses introduz um garfo. Introduzimos Daqueles o garfo. pequeninos, claros, não é? É, Normal? idealmente os de sobremesa. Fica mesmo? Os de sobremesa, sim. Tem medo de Não que é ele aqueles vá bebés furar os olhos, não é? Não, e não usava aquele. O meu filho tinha uns daqueles pequeninos de bebê. Os de sobremesa. Não precisamos aqui de complicar. nada de especial. Nada de plástico. Não, o Exatamente. meu não era de plástico, mas eram uns Não. pequeninos, têm uns dentes pequeninos. Havia uns de silicone e havia outros de plástico. E era que eu dava. Realmente a criança dificilmente picava a comida. Consegue e Exato. fica super frustrado. Bocadinho. Porque como eles já têm a pinça, fazem aquilo e Já conseguem agarrar o primeiro movimento que vão é mais fazer. fácil realmente do que com a colher. A colher Mas- na sopa, pronto. Mas o primeiro movimento que vão fazer nem é o picar com o garfo. O primeiro movimento que eles vão fazer é agarrar com a pinça fina e espetar no garfo. Este é o primeiro movimento Pois que é. fazem com o garfo. Pois é. E só depois é que começam a espetar. E é lindo ver esse desenvolvimento com os talheres. É lindo. Mas mostra-lhes, ou eles fazem porque, por exemplo, porque no fundo É inato. eles estão É a ver. aprendido porque estão a ver. Estão a ver-nos fazer. Eles aprendem por imitação. Nós Sim, temos exato. os neurônios espelho, que são aqueles responsáveis por repetir aquilo que nós vemos. E os bebés aprendem efetivamente por isso. Ou seja, aos 6 meses estão a comer por curiosidade. Por volta dos 7, 8, tem famílias que me dizem: socorro, ele já não está a comer nada. E eu pergunto: estão a comer com ele? E eles dizem: não. Ok, então precisamos introduzir um adulto a comer com este bebê de forma que ele aprenda por Veja. imitação. Muito Olha giro. só. Muito giro. Portanto, garfo, colher. E então, há bocado estava. E depois, mais algum truque ali pelo meio? Não. Vão comer. Depois é deixá-los guiar por si só na sua alimentação, sempre em ambiente Já sabem usar o familiar. garfo, já sabem usar a colher, já estão os homens preparados. Exatamente. E quanto mais cedo nós começarmos a dar essa autonomia aos bebés, mais cedo temos bebés que sujam menos e por volta dos 2 anos estão exato. completamente autónomos. A comer, não é? A Que é muito comer. engraçado. E então, estava-nos a falar que depois há casos em que, infelizmente, não foi feito tudo isto, não tiveram o acompanhamento da Ana Rachid tão cedo, Algumas coisas eu não, não é? fiz. As crianças ganharam aqui alguma adversidade a comer, aquela seletividade, aquela recusa. E estava-nos a falar que aqui é feito terapia. O Exatamente. que é isto da terapia? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Então, primeiro temos que perceber se o bebê realmente está com medo de comer, porque foi obrigado a comer, não é? Ou se realmente já estamos numa fase mais grave de seletividade, recusa, e aí temos que passar a terapia alimentar. Portanto, primeiro são feitas as consultas online para avaliar o comportamento do bebê, da criança e da própria família, e depois, ok, quando é o momento, nós passamos para a terapia alimentar. E a terapia alimentar é essa aproximação ao alimento. Ou seja, existe uma recusa, uma neofobia alimentar a determinado alimento. Imagine, não gosta de todo, nem sequer consegue estar presente a uma folha de espinafre. Isso pode acontecer. Então nós temos que encontrar aqui várias estratégias para aproximar esse bebê ao espinafre. Desde fazer uma árvore de espinafre, ou seja, sempre na brincadeira, até no fim desta terapia alimentar, ok, então tens aqui a folha de espinafre e ele já tolera estar perto dessa folha, por exemplo. E só Meu Deus. depois, com muito tempo,
de exposição a esse alimento é que ele vai conseguir levar esse alimento à boca. Mas e não há coisas que realmente a pessoa não gosta de comer? Exatamente, pode acontecer, mas temos que perceber. Mas é difícil de perceber quando há ali uma resistência. Mas vamos perceber, nós não podemos dizer que não gostamos se não Sempre. houve se não houve 21 exposição a esse alimento. 21? Pelo menos 21 exposição a esse alimento. Ai, Afonso Araújo. Quando ele- Ainda te falta. Hoje é a vez number one. Temos 20. Porque o que acontece na maioria das vezes é as famílias colocam o alimento no prato, o bebê não quer, ou muitas vezes entram naquela fase de não quero, não gosto. Maioritariamente Às dizem vezes não nem gosto, experimentou, não não é? é? Com Nem aquela experimentou e cara. diz que não gosta. E Aquela depois cara. o adulto diz, mas nem experimentaste, prova. E estamos ali naquela insistência. E eu acho que o trabalho tem que ser feito ao contrário de hoje não te apetece comer, tudo bem. Comemos outro dia. Comes ao lanche. E é manter a exposição a esse Já alimento fiz isso uma vez. diariamente. Fiz isso uma vez. Manter a exposição diariamente. E Ou arranjar seja, outras é importante formas testar. que às vezes se vê. Até já tivemos aqui convidadas que fazem, sei lá, com vegetais, coisas diferentes e tudo. Isso também é uma estratégia. Isso passa pela terapia Boa. alimentar, ou seja, primeiro aproximamos o bebê, a criança ao alimento, não é? De outras formas. Ele sabe que aquilo é uma alface ou um espinafre, mas não é para ele comer, ok? É para ele brincar. Depois passamos às estratégias de, ok, temos aqui um bolo de espinafre, para ver se ele toca e leva à boca. Mas a estratégia de esconder alimentos nunca será uma estratégia Não é de educação alimentar. Esconder, ou Porquê? seja, ele estar a comer sem saber, não Sem saber o que funciona. está ali, porque Sim, já estou ele não a está a aprender. Ou seja, sim, mas eu estava a dizer convidadas que fazem isso. Por exemplo, um bolo de espinafres. Exatamente. É um bolinho que Mas tem uns só vai olhinhos. acontecer depois de haver toda a parte da terapia da aproximação, não é? Temos é que perceber em que fase essa criança está. É mais um programa. Pá, dá tempo. Como é que o tempo passa? É só porque temos que lhe perguntar como Eu é que a só podem analiso. contactar. Tu estás a pensar aqui na tua vida. Como é que a podem contactar para estes serviços e voltar a falar quais é que são? Estamos mesmo Então, quase a terminar. as duas redes principais é o Posso site. falar aqui para esta. Portanto, as duas redes principais passa por ser o site e o Instagram. O site é anarachid.pt, onde conseguem marcar rapidamente uma consulta ou comprar o curso de Introdução da Alimentação Complementar, ou pelo Instagram, onde partilho várias dicas, faço imensos diretos, portanto tem lá bastante informação. E se alguém tiver aqui, estava já no deadline, já não aguenta com o filho para comer, pode também ir ter consigo para ajudar Logo, nesta. marcar logo a consulta pelo site, rapidamente. Portanto, não há necessidade de ficar aqui a sofrer. Bem, vai sofrer. se calhar, Idealmente é bocadinho. Idealmente, se existe uma dificuldade, é não adiar. Quanto mais cedo nós conseguirmos atuar, melhor. Mais cedo se resolve a situação. Sem dúvidas. E não Quanto se mais agrava, tarde, não é? mais agrava. Exato. Pois, Mais exato. aquele sentimento que estava a dizer, quase de raiva. De... Não deixes para amanhã o que Não pode posso fazer fazer mais. ontem. É isso. É isto. Doutora Ana, foi um gosto recebê-la mais Obrigada. uma vez. Obrigada. Desejamos tudo bom para esse parto e para esse nascimento e que usufruam Obrigada. daí a Amélia. Corra muito bem. Não é? Obrigada. E muito obrigada por ter vindo aqui neste espaço tão curto 2 vezes falar Rapidinho, connosco rapidinho. e trazer tanta informação. Muito obrigada. 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 Foi um gosto. Bem, ficou aqui mais um daqueles programas que eu acho que vai ter milhões de visualizações, porque isto é aquelas coisas que nunca se esgotam, que nunca sabemos o suficiente e que nunca falámos tudo o que era preciso falar. Brevemente, dentro de 15 dias, vai estar disponível no YouTube, portanto, partilhe, dê a conhecer. Olha, eu também não sabia muita coisa. Exatamente. E se está aqui com alguma dificuldade, não protele, peça ajuda. E já da outra vez disse, está aqui uma bela sugestão de prenda a oferecer este Exato. curso aqui a pais. Mas olha, está tudo bem, está a fazer o seu melhor. Exatamente. E não é para pôr um peso nas costas, Não não é é, para- nada disso. Claramente, não é para condenar, é para ajudar e dar aqui uma luz ao fundo do túnel. Continua. É isso. E não perca o próximo programa pelas 15 horas, contamos consigo desse lado. Nós vamos cá continuar. Beijinho.